Olá, tudo bem? Então, eu nunca tinha feito um vídeo assim dirigindo, mas quando a gente tá na estrada, né, a gente fica ouvindo rádio, músicas, notícias, e a gente fica muitas vezes pensando em tantas coisas, né? Bom, por que não tentar? Muita gente me pergunta, né, por que que eu falo tanto de política? Por que que eu me meto tanto com o assunto de política? Aí eu devolvo a pergunta, por que não? A política está presente em tudo na nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Interfere na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa comunidade, enfim, muito mais. Mas estava pensando numa ligação perigosa que existe entre política e religião. Eu frequentei muitas religiões ao longo dos meus 40 e tantos anos de vida. Nasci como a maioria católico, conheci algumas denominações evangélicas, estudei até com Testemunhas de Jeová, sim. Não frequentei, mas tenho pessoas próximas em religiões de matrizes afro. Então, mas eu me encontrei mesmo, foi na doutrina espírita, né? Mas a gente vê que em muitas religiões as pessoas fazem uso da fé para ganhos políticos, para questões políticas, para questões pessoais, para questões financeiras, profissionais, né? E isso é perigoso. Mas eu não vou apontar para ninguém hoje, sabe? Eu não vou apontar para os outros, porque é muito fácil a gente apontar para os outros, não é? É muito simples a gente dizer, os pastores isso, os padres aquilo, não, né? É muito fácil a gente apontar para os outros. Eu vou falar da minha. Eu vou falar da minha. Eu, por conta própria, eu estudei e trabalhei durante muitos anos numa determinada casa espírita. Depois acabei me afastando. Depois fui para outra, onde eu fiquei aí alguns anos também. Eu acabei me afastando também, porque eu comecei a ver muita contradição. E justamente nisso que afeta tanto a nossa vida aí, que é a questão social, política, que para mim é uma coisa só. Para mim é uma coisa só. A questão política e social é uma coisa só. Por quê? Porque uma diretriz política que determina questões de salário mínimo, por exemplo, que determina custos de combustíveis, que na consequência determina preço dos produtos, porque tudo depende de transporte. Isso são questões essenciais para um povo. Hoje eu estava vendo uma notícia aí, quase 40% dos trabalhadores no Brasil estão ganhando um salário mínimo. Os trabalhadores, não aposentados, não pensionistas, trabalhadores, quase 40% ganhando um salário mínimo. E o salário mínimo não tem mais valorização nenhuma, menos do que a inflação. Isso causa fome, isso causa pobreza, causa miséria, isso é preocupante. Tá vendo como política afeta a nossa vida muito mais do que a gente imagina? Mas eu trabalho, eu não dependo de salário mínimo, eu vou atrás de coisas melhores. Ótimo, eu também tento fazer isso. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode. E os nossos clientes? Porque eu sou vendedor, mas todo mundo tem cliente. Quem é financeiro numa empresa, quem é RH numa empresa, quem é contabilidade numa empresa, quem é pedreiro, encanador, quem é, enfim, arquiteto, engenheiro, todo mundo tem clientes. E os nossos clientes, que são pessoas como nós, como eles estão vivendo, com que qualidade de vida, né? Como eles estão se mantendo? Será que eles terão condições de adquirir os nossos serviços? Então, aí a gente traz isso pro meio da política e começa a pensar, né? Poxa, as pessoas não estão sendo valorizadas. Mas é fácil o governo determinar um salário mínimo, quem paga é o empresário, quem paga é o empresário.
mas ele paga através do giro da sua mercadoria, da sua venda, através de novos negócios, né? Onde uma economia bem gerida, bem administrada, rende bons frutos. E aí há a possibilidade. E o nosso passado é prova disso. Não tem como desmentir. O nosso passado mostra que isso é possível. Entretanto, a gente não está cuidando das pessoas. E aí que me preocupa a questão da doutrina espírita, porque a gente não está cuidando das pessoas como a gente deveria. Como Jesus nos disse para cuidar, para amar o próximo como a mim mesmo, para fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos falhando nisso, e muito. Ao passo que a gente acha normal alguém um gestor público, o maior gestor público do nosso país, a gente acha normal que a preocupação maior dessa pessoa é armas, é armar, é nos proteger de um pseudo-comunismo. Gente, as pessoas nem leem, nem sabem o que é comunismo. O Brasil nunca foi comunista. O principal partido que é acusado aí de ser, né, de tentar implantar o comunismo, esse partido nem é comunista. Esse partido é socialista, que é diferente. Leiam, estudem, vocês vão entender. Proteger o país de um pseudo-comunismo. Gente, não, né? Vamos cuidar das pessoas em primeiro lugar. Cuidar das pessoas. As pessoas precisam de mais dignidade para viver, precisam de mais condições para viver. Tem muita gente passando fome, necessidade, dificuldade. E aí a gente está usando o nosso discurso, usando o nosso conhecimento, usando a nossa bagagem para defender alguém que está preocupado com armas, que está preocupado em levar vantagem em compra de caminhão de lixo, levar vantagem em compra de ônibus escolar. Mas os outros também roubavam, os outros roubavam mais. Sim, corrupção é uma coisa que sempre existiu e vai existir, porque nós somos seres humanos imperfeitos. A gente aprende na doutrina espírita que deve evoluir, que deve buscar crescer, se aperfeiçoar. Aqui nesse planeta ninguém é perfeito, aqui todos têm erros, e a corrupção vai continuar existindo. A gente deve lutar contra, a gente deve batalhar para terminar, para extinguir, para diminuir o máximo possível, com certeza. Agora, quando junta corrupção, incompetência, má vontade, desprezo pelas pessoas, desprezo pelas instituições, desprezo pela coisa pública, aí é a receita do caos. Aí é a receita do caos. Então a gente precisa pensar nisso. Nada é mais contrário ao cristianismo do que você dizer que a ditadura errou porque matou pouco. O afrodescendente mais leve pesava tantas arrobas. A mulher tem que ganhar menos porque engravida. Esse tipo de pensamento é qualquer coisa menos cristão. Mas isso ele falou no passado, isso são coisas que hoje em dia não é mais bem assim. Gente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que se passa no coração e na mente. E esses arrombos de maldade, eles permanecem, só foram mudando o foco, mudando o direcionamento. A gente não pode concordar com isso. Eu, enquanto espírita, enquanto cristão, não consigo concordar com isso. Não consigo, não entra na minha mente. Mas tu concorda com a corrupção então, Robson? Tu concorda com aqueles que roubavam? Não concordo com o roubo. Não concordo com a corrupção, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, antes havia, por mínimo que fosse, por pouco que fosse, havia uma preocupação social, havia uma preocupação com as pessoas, tanto que o ganho real das pessoas era maior, a forma como as pessoas se sustentavam, a qualidade de vida das pessoas era melhor. Hoje a gente vai no supermercado, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai comprar, a gente tem que repensar as marcas, a gente tem que... Por quê? Porque tá um horror, porque tá um caos. Receita do caos.
corrupção, incompetência, desprezo pelas pessoas, desprezo pela coisa pública. E aí vai, é a receita do caos. E aí quando se usa a religião, então, quando se usa o pseudo-discurso cristão, família, gente, é a receita do caos. É a receita do caos. Acho que a gente precisa pensar nisso. Meu vídeo já está extenso, já deu 10 minutos. Então hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado aí por quem estiver ouvindo. Quem quiser pode deixar recado, pode me procurar no privado, estou à disposição. Isso não tenho a intenção de atingir ou atacar ninguém. Eu só quero o melhor para o meu povo, para mim, para minha família, para o meu país. E a gente precisa corrigir o rumo. A gente não está num bom caminho. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.